Oi, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática. Chegamos em nossa 20ª aula, tá bom? Eu estou aqui com a sua apostila de matemática aberta na página 20. Então, você agora vai pegar também a sua apostila e vai abrir na mesma página 20. Bem na metade da página tem o título da aula de hoje. Qual é mesmo? Desmanchando e formando números. Desmanchando número e depois formando números? Como assim? Você já ouviu falar nessa palavra aqui, ó? Decomposição. Você já ouviu falar sim. No colégio, esse ano, no início do ano, nós já havíamos feito bastante exercícios na sala de aula fazendo a decomposição de números. O que é a decomposição de números? É quando a gente vai desmanchando cada número na sua posição. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso para que a gente possa organizar aqui no nosso conhecimento aqui como é que acontece um valor de um número. Por exemplo, olha só, aqui na página 20 está escrito diga aí. Tem o ícone de uma garotinha com um megafone, é porque é para falar, para conversar. Então tá dizendo assim, ó, um desafio aí, escreva um número com 3 algarismos, tá bom? E faça a decomposição de duas formas diferentes. Você pode escolher qualquer número que seja composto por 3 algarismos. Essa atividade ela é pessoal, então eu vou criar aqui qualquer número e vou colocar aqui com 3 algarismos e vou mostrar para vocês que eu posso fazer essa decomposição de duas maneiras, tá bom? Você não vai pegar o meu exemplo. Inspirado e entendendo o que eu vou fazer aqui, você vai criar o seu com outro número, combinado? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que eu peguei o número 684. Pronto. Aqui eu tenho quantos algarismos? Vamos contar comigo? 1, 2, 3. Você está lembrado daquelas aulinhas que eu até coloquei já aí no YouTube, bem no comecinho do mês de maio, ou no finalzinho, antes daquelas férias que a gente tirou fora da época, que eu mostrei para vocês uma caixinha, onde lá tinha unidade, depois o quê? Dezena e centena. Depois a gente aprendeu que se viesse mais um outro número aqui, outro algarismo aqui, eu poderia chamá-lo de unidade de milhar, né? Então, hoje eu vou pegar o livro, o desafio do livro, tá pedindo apenas com 3 algarismos. Então, eu tenho 684, eu poderia colocar 355, eu poderia também colocar 823, qualquer número. Então, agora eu vou fazer a decomposição. Tá pedindo para eu tentar criar de 2 jeitos, de 2 formas, decompor isso aqui. Isso aqui é babinha de nenê. É muito facinho, porque vocês já estão acostumados e já fizeram em sala de aula comigo bastante vezes. Vamos relembrar? Então, assim, ó, eu posso pegar aqui e posso fazer assim. Ó, posso pegar esse número aqui, 600, e posso fazer assim. Esse 6 representa 600, mais esse 8 aqui representa quanto? Não é dezena? Aqui é centena, 600. O 8 aqui representa dezena, então mais 80, mais
Esse 4 é unidade, então eu vou deixar apenas o número 4. 684. Viu como é simples? Essa foi a primeira decomposição que eu fiz para você ver. Então, eu entendo que, dependendo da ordem que o número se encontra, eu entendo que ele vai ter um valor. Então, aqui, se eu tivesse com aquele material dourado, 4 unidades, eu teria 4 quadradinhos. 8 que vale 80. Sabe aquela barrinha que tem 10 quadradinhos? Eu teria 8 barrinhas daquelas com 8 quadradinhos cada, que daria 80. Se eu tivesse com material dourado aqui, que vale 100, sabe aquela plaquinha que tem 100 quadradinhos? Se 600, eu teria que ter 6 plaquinhas daquela. Isso é decompor o número. Por isso é decomposição. Por isso que o seu título diz desmanchando os números. Porque, olha, de 684, nós desmanchamos agora apenas para a gente compreender o valor de cada um na sua ordem. Mas espera, o desafio pediu 2 formas de decomposição. Eu vou mudar a cor do giz para ficar diferente. Então, vamos para a segunda forma, ou segundo jeito de fazer essa decomposição. Olha, 600 eu posso fazer, ó, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e mais outro 100. Se eu somar esses 6 números 100, eu teria quanto aqui? Eu teria o mesmo 600. Conta comigo. 100, 100 mais 100. 200, 300, 400, 500, 600. Então, eu poderia fazer a decomposição desse número aqui. 600, desse número aqui, na posição em que ele está, desse jeito? Poderia. Como eu tenho pouco espaço aqui na lousa, eu posso fazer de outro jeito também. Então, eu vou fazê-lo assim, ó. Só para a gente ganhar mais espaço e para você também ver que existem várias possibilidades para que você faça a decomposição. Então, eu posso fazer, por exemplo, esses 600 aqui, ó. Eu posso fazê-lo, por exemplo, 300 mais 300. Vai dar quanto? 300 mais 300. 600. Olha só, mais 80. Eu posso fazer, por exemplo, 20 mais 60. 20 mais 60 dá 80. Ou eu posso fazer também essa decomposição assim, ó. 40 mais 40, que vai dar quanto? 80. Mais, e agora eu posso decompor o número 4. Eu posso fazer 2 mais 2, que vai dar 4. Posso fazer 1 mais 3, que também daria 4. Poderia colocar 3 mais 1, que daria 4. Não poderia? Sim. Agora, vamos somar todos esses números, porque agora, na segunda forma, eu desmanchei decompondo. Agora, a gente vai somar para a gente poder criar o número novamente, certo? Então, existe assim, gente, várias formas para se decompor um número. Então, eu mostrei que o número 600 eu poderia fazer daquele jeito. Posso fazer assim, 300 mais 300. Eu poderia fazer 100 mais 100 mais 100 mais 300 também. Eu tenho aí, gente, tantas possibilidades até chegar no número 600. Então, vamos comigo. 300 mais 300 vai dar quanto? 600 mais 40 mais 40
80, mais 2 mais 2, 4. Percebeu que no fim nós chegamos no número 684. Nós temos então, olha só, nós temos aqui esse 4 aqui, representando unidade, aqui ó, unidades. Aqui nós temos dezenas, então aqui uma outra dezena. Aqui nós temos as centenas, certo? Mas apenas nós fizemos o quê? Só fizemos a decomposição dos números. Eu usei essa primeira forma e essa segunda forma. Poderia criar a terceira forma, quarta forma. Eu posso fazer a decomposição de várias formas. O importante é que no final dela eu tenha o número 684. Vamos lembrar? 4, então, pela posição aqui representa unidade. O 8 aqui representa a casa das dezenas. Olha aqui. 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, até chegar no 80. E o 600, a casa das centenas. Aqui eu não tenho nenhum número. Se eu tivesse, seria então a minha unidade de milhar. Então não tem. E por quê? Porque o desafio pediu apenas que eu criasse um número com 3 algarismos. Então, a unidade de milhar não entrou nesse momento aqui. Dúvidas? Então, você cria aí o seu número e faz a decomposição também de duas formas. Você pode usar o meu raciocínio, o meu jeito como eu fiz. Agora, você cria o seu número, não pode ser igual ao meu. Que nessa live eu quero saber qual foi o número que você criou para fazer a decomposição. Tá bom? Ainda nessa mesma página, eu quero conversar com você aqui embaixo. Nós temos aqui, ó, 2 exemplos aqui. Você consegue ver? 2 quadrinhos. Um que tá com os números da cor verde e um outro com um número na cor laranja, quase vermelho. Então, eu vou pegar agora o primeiro e vou fazer aqui com você. Então, eu tenho aí 73 igual o verde, né? Depois eu tenho 73 igual e depois eu tenho mais outro 73 e o outro 73. Então, eu tenho aqui, gente, o número 73 4 vezes. Para quê? Para a gente poder fazer a decomposição dele de 4 jeitos diferentes, de 4 formas. Vamos fazer junto comigo? Vou pegar agora um giz branco para que possamos criar e fazê-lo de forma bem organizada. Então, o 73 no seu livro já está no exemplo aí. O primeiro 73, o autor já fez para você. Então, o que ele fez aí? De 70 ele pegou 50, transformou 70 mais 50, mais, só que tem que dar 73. Tá faltando outro número. Que outro número eu posso pensar que somando com 50 vai dar 73? O autor já colocou para você ver, porque aí é um exemplo. Ele colocou o número 23. Se você quiser saber se o autor está correto, você pode fazer no cantinho do seu livro com lápis a continha. Eu vou fazer aqui e vou apagar para a gente ver se ela acertou. Ó, 50 mais 23, soma comigo aqui unidade e dezena, unidade e dezena, 3 mais 0, 3, 2 mais 5, 7. Deu 73? Deu. Então, essa forma da decomposição que o autor colocou para você ver, foi um exemplo que ele acertou. Tenho aqui outro 73. Dá para decompor diferente dessa forma aqui? Dá sim. Olha no seu livro que o autor fez também o segundo exemplo para você ver.
Porque o terceiro e o quarto nós vamos completar o exemplo dele, combinado? Então ele colocou, daqui ó, desse outro aqui, ele colocou 46 mais, é isso? Mas tem outro número. Que outro número, somando com esse, vai dar 73? Ele colocou qual número mesmo? Tá lá no seu livro, é só você olhar. Foi o número, olha lá, tô vendo. O número 24. Mas se eu somar aqui, já vai dar 73? Ou eu ainda vou precisar de mais outro número lá na frente para poder completar os 73? O autor do seu livro colocou. Mas para a gente tirar dúvida, vamos somar? Você pega aí um cantinho do seu livro ou uma folha de rascunho no seu caderno de matemática e faz. Eu vou fazer e vou apagar porque eu vou precisar do espaço. Você faz, não precisa apagar, deixa no cantinho. Então vamos somar para ver se o autor já chegou no resultado aqui. Então, ó, 46 mais 24, ó, unidade e dezena. 4 mais 6, 10, 0, sobe 1. 4 mais 2 mais 4, 6, mais 1, 7, deu 70. Mas aqui, qual é o valor total? 73. Então, eu preciso de outro número aqui para poder a minha decomposição ficar certinho com o número que está aqui. Que número está faltando? Se até aqui eu tenho 70, que outro número está faltando para poder chegar aos 73? Com certeza você já sabe que é o número 3. Ah, agora sim! Ele decompôs. Aqui, o 73, ele fez a decomposição só usando dois números, o 50 e o 23. Aqui, na segunda opção, ele fez também a decomposição usando três números. O 46 mais o 24 mais o 3 deu igualzinho ao 73. Viu? Como eu disse antes, que existem várias possibilidades para fazer a decomposição de um número. Poderia fazer diferente, aqui ele só usou 2, aqui 3, poderia usar 4, 5, ok? Vamos para, ó, o autor já fez o primeiro 73, o autor já fez o segundo 73. Vamos para o terceiro número, para a gente fazer a terceira decomposição do mesmo número. Lembrando que esse aqui, esse terceiro exemplo, o autor, ele também dividiu em dois números. Porém, ele deixou um espaço para que você possa ajudá-lo. Então, ele fez assim, deixou em branco, mas ele escreveu e deixou o número 61. Certo? Que número eu posso colocar aqui que somando com esse segundo vai dar um total de 73? Se eu colocar o número 10 aqui, 10 mais 61 ficaria 71. Daria o resultado de 73? Não. Então 10 ainda é pouco. Se eu colocar 11 aqui, 11 mais 61, vamos ver, vamos fazer a conta? O número 11 aqui, a gente soma para ver. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 6, 7, 72, chegou perto. Mas o número 11 ainda não me ajudou, porque não deu 73, deu 72. Se não pode ser o 10, não pode ser o 11, que outro número eu posso colocar aqui que vou chegar no 73? Você já sabe, né? É o número 12. Vamos somar agora para ver? Então, ó, 12 mais 61, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como eu tô ficando sem espaço, eu vou fazer a continha pequenininha só pra gente tirar a dúvida. 12 mais 61. Você pode fazer esse cálculo mentalmente, e eu estou fazendo aqui escrito para quem tem dificuldade de fazer mentalmente, para quem não acha, que não acredita que já
consegue fazer e consegue, mas ainda não acredita. Então, a gente tira dúvida. Ó, 2 mais 1, 3. 6 mais 1, 7. Deu 73 certinho. Então, eu vou apagar o número 12 e vou escrever com uma cor diferente, só pra gente ver qual foi o número que você e eu ajudamos o autor a fazer essa decomposição. Fizemos juntos com o autor. Desse jeito, nós usamos também dois números, o número 12 mais o número 61. Como ele fez aqui no 73, ele usou dois números, ele usou 50 mais 23. Aqui no outro, ele usou 3, 46 mais 24 mais 3. E agora, pediu a nossa ajuda, porque ele deixou em branco para a gente preencher. E nós usamos também dois números e chegamos no mesmo resultado. Agora, ó, o primeiro, vamos lá. O primeiro, 71, o segundo, o terceiro. Vamos agora fazer o quarto 73, a quarta decomposição do mesmo número, só que, de novo, faremos juntos. O autor está fazendo como exemplo, mas ele quer a minha e a sua ajuda. Vamos ver? Na verdade, ele deixou totalmente em branco para que eu faça ou você faça. Você pode escolher fazer apenas com dois números. Você pode fazer apenas com 3 parcelas também. Vamos tentar fazer? Você vai fazer com quantos? Bom, eu posso fazer, por exemplo, deixa eu pegar aqui a cor laranja. Eu poderia fazer 70 mais 3. Daria o mesmo resultado, 73? Sim! Olha que simples, que fácil. Esse é um jeito. Não tá errado. Eu poderia fazer também de outra forma, só para mostrar a você quantas possibilidades podemos fazer. Então, eu poderia fazer assim, ó, por exemplo, eu poderia fazer 40 mais 30 mais 3. Será que daria certo? Vamos ver? Vou fazer essa continha aqui, pequenininha nesse cantinho, e depois eu apago, para você ver se a gente acertou ou não. Então, vamos lá. Vou fazer bem pequenininho, ó, 40, porque eu usei, tô tentando usar aqui 3 números, o número 40, o 30 e o 3. Mais 30, mais 3. Vamos ver? 3 mais 0 mais 0, 3. 3 mais 4, 4. 5, 6, 7. Então, 73. Então, deu certo desse jeito também? Sim! Vou apagar para a gente não ficar com muita informação aqui desorganizada. Então, veja que nós conseguimos fazer desse jeito. E ainda teve aquele primeiro jeito que eu fiz, 70 mais 3. Então, olha, só o número 73, quantas formas e quantas possibilidades nós podemos usar para fazer a decomposição, para desmanchar esse número. Aqui foram quantas vezes? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Eu ainda fiz aquela 70 mais 3, 5. E assim sucessivamente, poderíamos fazer bastante. A mesma coisa o autor fez com os números na cor laranja aí do ladinho desse quadrinho do verde. Eu não vou fazê-lo novamente, mas a gente vai fazer a observação dele. Aqui, ó, no finalzinho da página 20. Ele tem 259, ele decompôs assim, ele fez com dois números, ele colocou 71 mais, vamos lá, vamos fazer esse daqui. 259, ele fez
71 mais 188. Será que dá certo? A única forma que você tem para ver se o autor acertou é fazendo a conta, ó. 71 mais 188. Quando a continha é de mais, não importa se o número maior está em cima ou está embaixo, né? Quando é de somar. Então, eu tenho aqui 8 mais 1, 9. 8 mais 7. Se fosse 8 e 8, seria 16, mas é 7 aqui. Então, dá 15. Subiu mais 1. 1 mais 1, 2. Deu 259? Então, o autor acertou essa decomposição que ele fez. Depois, ele também fez assim, 259. Aqui ele usou apenas 2 números. Já na segunda forma, ele usou 3 números. Ele fez 140 mais 110 mais 9. Será que dá 259? Essa continha eu não vou fazer, porque você vai fazer para ver se o autor acertou. Então, você arma sua continha, você coloca as 3 parcelas. 140 mais 110 mais 9 unidades. Soma tudo e você verá se deu 259. Então, essa foi também a forma que o autor usou para decompor 259. Ele usou 3 números: 140, 110 e o 9. Agora, no 259, ele quer a sua ajuda. Então, vamos ajudar o autor? Só que ele já usou um número. Ele fez o número 1, mas ele deixou aqui em branco. Para você pensar e descobrir qual número eu posso colocar aqui, somando com o número 1, vai dar 259. Que número que é? Se é apenas para somar com mais 1, tá muito fácil. Fala aí para mim. 258. Porque 258 mais 1 dá igual a 259. Certo? E de novo, por último, ele deixou você fazer sozinho. 259. Aqui você pode fazer de várias maneiras, certo? Eu vou fazer de um jeito e você vai olhar, vai somar e vai dizer na live se a tia G acertou ou errou. Eu posso fazer errado de propósito só para ver se você prestou atenção, se você percebeu e se você somou as possibilidades que eu fiz. Vamos ver? Então, eu posso fazer assim, ó, 200 mais 50 mais 9. Você acha que assim dá certo ou não? Faz a conta e me fala se vai dar certinho 259. Aqui, nessa possibilidade aqui, eu também usei 3 números. Eu usei o número 200, o número 50 e o número 9. Mas você pode criar outra forma, outro jeito para essa decomposição. Você pode usar 2 números, você pode usar, aqui tem 3, você pode usar 4 ou 5. Fica aí com você, por sua conta. Combinado? Muito bem. Para que o nosso vídeo não fique muito longo, vamos agora para outra página que eu quero tirar a sua dúvida. Galerinha, por enquanto, alguma dúvida? Tá tudo certo aí? Se tiver alguma dúvida, você escreve aí do ladinho do seu livro ou no seu caderno, para que você possa me perguntar hoje em nossa live de matemática, tá bom? Não esquece de anotar, porque senão você vai esquecer de perguntar. Página 21. Página 21. Olha só. Eu tenho aqui, deixa eu pegar um giz branco que se destaca mais. Aqui, olha só. Decompondo pelas ordens. Que ordem? Lembra a ordem de unidade, dezena e centena. Então, olha só, o número 70... Cadê?
Então, se você vai considerar isso, o número 73, eu posso dizer que o 7 é uma dezena e o 3 é uma unidade. Tem centena aqui nesse número aqui? Não, então nós não usamos. Posso fazer assim também, ó. 7 dezena mais 3 unidades. Dúvidas? Tranquilo? Certo? Então vamos lá. Por quê? Vamos só entender que 7 dezenas vale quanto? 70 mais 3 unidades vale quanto? Vale 3. Então, 70 mais 3, 73. Então, 70 dezenas, 7 dezena é o mesmo que o número 70. 3 unidades é o número 3. Tranquilo? Babinha de neném, como a gente fala na sala. Ele tem aí outro número, 259, que foi o que nós trabalhamos anteriormente. Então, vamos lá. Nesse caso, eu acho que a gente vai poder usar centena, certo? Vamos lá? Ó, centena, 200, quanto é mesmo? 59. Então, eu posso fazer 2, que é assim, 2 centenas, mais 5 que? Dezenas, mais 9 unidades. Quando eu faço isso, gente, é o mesmo que 2 centenas vale quantos? Centenas, não é 100? Se são 2, 100, então 2 centenas, 100 mais 100 vai ser 200 mais 5 dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Então, eu tenho o número 50 mais 9 unidades, é só 9 mesmo. 259 vai dar certinho, decompondo com a ordem da posição dos números. Não é fácil? Ok. Agora eu tenho aí, veja mais outro exemplo. Agora, esse outro exemplo, se você conseguiu entender tudinho até aqui, você vai compreender esse outro exemplo. Nós vamos trabalhar só um pouquinho mais, porém, a forma de pensar não vai ser difícil. Olha só, o número, eu tenho aqui 496. Eu tenho 3 algarismos aí. Então, esse 400, vamos fazer aquela decomposição usando unidade, dezena e centena? Então, eu tenho aqui, eu vou pegar cores diferentes para que possamos fazer. Pronto, peguei 3 cores. Vamos começar com rosa. Então, eu posso pegar esse 4 aqui, representa 400. Então, ele é centena. Então, eu tenho aqui, ó, 4 centenas mais 9, ó, 490. 90 é o quê? Isso, 9 dezenas. Mais 6 representa 6 unidades. Então, vamos lá. 6 unidades. Então, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena, centena. Vou fazer o mesmo número agora usando as palavras completas. O meu quadro tem um espaço pequeno. Vamos tentar? Vou fazer com a letra menor. Então, vamos lá. 496. Eu posso dizer que agora eu vou usar a cor amarela. Então, eu tenho aqui, ó, 4 centenas mais, agora o 9. Mais 9 o quê? 9 dezenas. Mais o 6 o quê? Unidades. Como eu não tenho espaço para escrever unidades, eu posso colocar aqui embaixo. Ó, mais 6 unidades. Ponto final.
Então, aqui eu fiz também outra decomposição, escrevendo os nomes das ordens, valor de lugar. Aqui é o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu fiz abreviando centena. Aqui eu escrevi a palavra centena. Aqui eu só abreviei. Aqui eu escrevi a palavra dezenas e aqui eu abreviei. E unidades, e aqui eu só abreviei. Essa é a diferença. Agora, o autor mostra pra gente o mesmo número para a gente poder decompor. Deixa eu ver, eu vou usar agora a cor verde. Então, vamos lá. 496, podemos fazer essa decomposição também usando aqui a cor verde para fazer diferente. 400 vale 400 mais o 9, não é dezena? 90 mais o 6, que é unidade. Então, dá 496. 496. Bem facinho, não é, galerinha? Se tiver dúvida, anota para não esquecer e me pergunta daqui a pouco, certo? Vamos embora. Temos mais outra situação aí que eu quero te ajudar a entender. Porque no exercício você vai fazer sozinho pra gente fazer a correção em nossa live de hoje. Olha só. Tem um desenho aí. Deixa eu pegar aqui vou pegar esse amarelo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, não, tá grande. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Agora deu certinho. Tá bom. Agora aqui, vamos lá? O que está escrito aqui em cima? Unidades. Como eu tenho pouco espaço, eu vou colocar apenas abreviado. Então, aqui eu tenho as unidades, depois eu tenho as dezenas, as centenas, unidades de milhar, quando a gente fala 1000, 2000, 3000, e aqui as centenas de milhar, de milhares, ok? Quando a gente diz, por exemplo, 600 mil, 500 mil. Então, vamos lá. Eu vou fazer um exemplo usando aqui o branco. Vamos pegar o número 1 como exemplo. Se eu colocar o número 1 aqui, ó, o número 1, que é uma unidade. Para que eu possa transformar o número 1 em uma unidade, basta eu multiplicar aqui vezes 10. Então, 1 vezes 10 dá quanto? 10. Vamos dividir aqui para não misturar. Se eu multiplicar agora 10 vezes 10, vai dar a centena. Aqui vezes 10 novamente, que vai ficar 100. Se eu multiplicar 100 vezes 10, vai dar quanto? 1000. 1, 2, 3. E se eu multiplicar vezes 10 também aqui, 1000 vezes 10, eu terei aqui 10.000. Será que é isso? Deixa eu ver se eu tô certa. É isso mesmo. Eu terei 10.000. Certo? Eu posso fazer também a unidade de milhar aí? Ah, não, gente, perdão. Aqui é centena. Ó, unidade, aí vem a dezena. É isso. Nisso que eu percebi que tinha algo errado. É aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. E pode ter ainda a centena de milhar, que seria 100.000. Era isso, por isso que eu achei estranho. Mas por enquanto a gente parou na dezena de milhar.
Aqui, galerinha, eu usei o exemplo com o número 1. Vamos usar com o número 5, por exemplo? Vamos lá? Lembrando que eu começo com 5 unidades e eu vou multiplicando vezes 10 e a gente vai preenchendo aqui a casinha. Vamos lá. Para poder chegar na dezena, 5 vezes 10 eu terei a dezena que vai ser 50. 50 vezes 10 eu terei a centena que vai ser 500. 500 vezes 10 eu terei aí a unidade de milhar. Eu terei 5.000. Se eu multiplicar 5.000 vezes 10, eu terei 50.000. Fiz apertadinho aqui. E assim, eu só quero que você entenda que, para que você mude da sua ordem, é só multiplicar vezes 10, vezes 10 e vezes 10. E você verá que os números mudarão de posição, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Agora, eu vou fazer o último exemplo que o livro traz, para que você também veja como é simples. Números de diversos modos, não é mesmo? Bom, então escreva um número com 3 algarismos e decomponha-o de 2 formas diferentes. Bom, eu vou escolher um número aleatório, vocês vão escolher o número de vocês. Vocês vão decompor de acordo com o que eu vou mostrar aqui, mas dentro do que está no número que vocês escolheram, beleza? Bom, então o meu número é 355. Então, a primeira forma que eu escolhi foi 100 mais 100, 200 mais 100, 300, mais 25, 325, mais 25, 350, mais 5, igual a 355. Outra forma que eu escolhi para decompor é 300 mais 50, 350, mais 5, 355. Vamos relembrar algumas decomposições. A gente pode fazer decomposição fazendo adições com parcelas quaisquer. Qualquer soma que dê o resultado do número que eu quero decompor é uma decomposição. Então, podemos escrever diversas combinações de parcelas para esse tipo de decomposição. Então, olha só, nós temos ali o número 73. 50 mais 23 igual a 73. Outra forma de decomposição do número 73 é 46 mais 24, 70, mais 3, 73. 73 igual a algum número ou alguma quantidade mais 61. Bom, se eu tenho 61, para chegar no 73, eu preciso de 12. Eu escolhi 10 mais 2. É uma outra forma de decomposição. E 73 igual a 70 mais 3. Ali no número 259, nós temos lá 71 mais 188. Outra forma de decompor o número 259 é 140 mais 110. Nós temos 250 mais 9, 259. E 259 igual a 1 mais. Bom, do 1 até o 259, eu preciso de 258. Então, outra forma de decompor. E 259 igual a 200 mais 50, 250 mais 9, 259. Agora a gente tem uma outra forma de decompor pelas ordens. A decomposição pelas ordens é única para cada número. A gente pode registrar de modos diferentes, mas os números somados serão sempre os mesmos. 73 igual a 7 dezenas mais 3 unidades, ou 70 mais 3. 259 são 2 centenas, ou 200, mais 5 dezenas, ou 50, mais 9 unidades, mais 9, né? Veja mais esse exemplo aqui embaixo. 496. Nós temos 4C
de centenas, 9D de dezenas e 6, mais 6 U de unidades, indicando apenas as ordens, apenas com a primeira letra. Então, C, D e U. Ou 496 igual a 4 centenas mais 9 dezenas mais 6 unidades, indicando as ordens por extenso, centena, dezena, unidade. Ou também 496 igual a 400 mais 90 mais 6, escrevendo o valor do algarismo de cada ordem. Então, aqui, 400 é a mesma coisa que 4 centenas, né? 90 é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 9 dezenas. Ou 6 é a mesma forma que eu dizer 6 unidades, né? O 6 já é a unidade, é o valor dele mesmo. Então, você já sabe que a cada ordem que andamos para a esquerda, aumenta 10 vezes o valor do algarismo. Então, vocês lembram quando eu falava lá, quando eu já falei para vocês em uma outra videoaula. Uma dezena igual a 10 unidades, uma centena igual a 10 dezenas, uma unidade de milhar igual a 10 centenas. Então, eu multiplico por 10. Agora, se eu tiver ali como o valor de referência ali a unidade, então nós temos lá uma dezena, são 10 vezes a unidade. Uma centena, eu tenho 100 vezes a unidade. Uma unidade de milhar, eu tenho 1000 vezes a unidade. E uma dezena de milhar, eu tenho 10.000 vezes a unidade. No material dourado, então, unidade, o cubinho pequeno, dezena, a barrinha, centena, a plaquinha, unidade de milhar, o cubo grande, que forma 1000 unidades. E a dezena de milhar seriam 10 cubos grandes da unidade de milhar. Tá? 10 cubos grandes, que seria o equivalente a 10.000 unidades, tá? 10 cubos equivalentes a uma unidade de milhar, né? 1000. Leia as frases sobre os valores dos algarismos e complete as lacunas nas duas últimas. Um algarismo na ordem das unidades representa seu próprio valor, como mostrei ali o exemplo ali do 9, lá no 259, 9 unidades é a mesma coisa que 9, 3 unidades é a mesma coisa que 3. As dezenas representam 10 vezes o seu valor, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá na casa das dezenas, eu tenho 10, ou seja, 10 unidades, né? Das centenas representa 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100 vezes o valor, né? Então, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Das unidades de milhar, representa 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 vezes o seu valor. Das dezenas de milhar, representa 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000 vezes o seu valor. Pensando nisso, podemos também representar a decomposição pelas ordens, fazendo multiplicações e adições. Veja como fica a decomposição do número 37.459. Então, nós temos aqui 3 vezes 10.000, né? Porque o 3 está na ordem da dezena de milhar. 7 vezes 1000, mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 9. Ou 3 dezenas de milhar, mais 7 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas, mais 9 unidades. Ou 30.000, mais 7.000, mais 400, mais 50, mais 9, tá? E para 3.008, então temos 3 vezes 1000, mais 8. Ou 3 unidades de milhar, mais 8 unidades. Ou 3.000 mais 8, igual a 3.008.